Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem ficar bem informados sobre tudo o que vai acontecer na novela mexicana Esmeralda? Só vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações e sempre curtir nossos vídeos, pois sempre teremos resumos dessa novela aqui no canal. Lembrando que ela é exibida de segunda a sexta, 1h45 da tarde, e os resumos vão sair logo após o término dela na TV. No caso, umas 2h30, 2h45 da tarde, teremos vídeos novos dessa novela por aqui, tá bom? Vamos lá! Esmeralda está pensando no que José Armando lhe disse sobre ir na Gruta da Cascata amanhã. Esmeralda não sabe o que fazer e pede um sinal para Santinha, pois não quer se iludir e nem sofrer tanto. Esmeralda está amando José Armando e sente alegria de tê-lo por perto. Por causa disso, Esmeralda conclui que não irá à Cascata encontrar seu grande amor. Adrian pede perdão a Rodolfo. Rodolfo acha uma palhaçada o que Adrian fez, pois ele fica com essas dizendo que vai embora e agora não vai. Adrian pede desculpas novamente. Rodolfo diz que isso não resolve as coisas. Rodolfo acha que aconteceu alguma coisa para ele ter decidido ficar. Ele confirma, mas afirma que é problema seu. Dionísio também pede perdão ao patrão e pede uma nova oportunidade para o seu filho Adrian, pois fará ele se endireitar de novo. Rodolfo aceita e permite que Adrian fique. José Armando diz ao pai que vai ir à cidade comprar um remédio para Graziella, pois o tornozelo dela está inflamado, novamente. Adrian diz que pode ir à cidade comprar os remédios e pede que José Armando fique cuidando de Graziella. Dionísio diz a Rodolfo que está muito agradecido por ele ter dado uma nova chance ao Adrian. Rodolfo diz a José Armando que Adrian não vai mais ir embora e se arrependeu de partir. José Armando estranha e afirma que Adrian parecia muito decidido. Rodolfo diz que cedo ou tarde descobrirão o motivo de Adrian ter ficado. Fátima explica para José Armando que Graziella saiu mais cedo para ver a égua no estábulo. Crisanta chega e diz que Adrian Lucero chegou. Adrian entra no quarto de Graziella e a vê. Ele entrega os remédios para José Armando. Graziella sorri para Adrian. Fátima agradece ao Adrian e pede que ele se retire. Tula pergunta a Jacinta o que houve com o filho do Dionísio. Jacinta diz que ele não vai mais ir embora. Tula relata que esse rapaz é muito estranho. Jacinta diz que ele só se faz de sonso e acredita que ele está aprontando, isso sim. Tula pede ajuda de Jacinta. Adrian comenta com Inácio que foi muito difícil pedir para voltar de novo. Inácio diz que os homens não fogem, muito menos por causa de uma mulher. Adrian diz que ama Graziella e nunca tinha amado assim, e ela pediu para ele ficar, e decidiu ficar para lutar por ela. Esmeralda pergunta a Dominga se é verdade que ela e José Armando nasceram no mesmo dia, ou se ela inventou essa história. Dominga confirma que é verdade. Curiosa, Esmeralda pede mais detalhes. Dominga diz a Esmeralda que o José Armando nasceu primeiro. Ela explica que no dia do parto de Branca estava acontecendo uma forte tempestade, a qual ninguém tinha coragem de sair dali. Ela fala que ficou muito chateada quando aquela mulher morreu no parto. Dominga relata que recebeu um recado de que precisavam de sua ajuda na casa grande para atender Branca e saiu, debaixo dos raios para atendê-la. Esmeralda estranha e questiona Dominga, pois ela disse que José Armando nasceu primeiro. Dominga quase é descoberta. Dominga diz a Esmeralda que esqueceu de algumas coisas e não sabe o que diz. Dominga diz que Esmeralda nasceu primeiro. Esmeralda diz que tudo foi uma coincidência grande dela e de José Armando terem nascido no mesmo dia, e de Dominga ter ajudado os dois a nascerem. Dominga diz que os patrões Penha Real devem muito a ela, e nem o Rodolfo sabe do parto. Esmeralda diz que às vezes não consegue entendê-la, mas o que ela disse é muito lindo, pois José Armando falou que se sente unido à sua vida. Inácio diz a Adrian que ele está brincando com fogo e não se dará bem nisso. Adrian diz que não se importa em assumir o risco e ressalta que nunca tinha estado perto de uma mulher fina, educada e delicada como Graziella. Ele diz que daria sua vida para ter o carinho dela. Inácio pede que ele tenha muito cuidado, pois talvez o sentimento só exista de um lado e ela não o ame.
Ele diz que Graziella o procurou e pediu para ele continuar ali. Graziella ganhou um bolo de aniversário em nome de todos da casa. Graziella faz um pedido e apaga as velas do seu bolo. Crisanta parte o bolo. Rodolfo diz que esses bolos da Tula são deliciosos. Graziella vai comer um pedaço de bolo com um copo de leite. Adrian canta e toca violão. Rodolfo escuta. Branca diz que Adrian canta com muito sentimento. Graziella sorri. Esmeralda está quase dormindo. Ela se pergunta por que não nasceu rica e numa família importante, pois talvez assim o José Armando a amasse. José Armando vai lá fora e parabeniza Adrian por cantar tão bem. Adrian pergunta por Graziella. Ele diz que ela já está muito melhor e agradece por Adrian ter comprado os remédios. José Armando diz que soube que ele não vai mais ir embora e o agradece. José Armando diz que assim que terminar a festa do rodeio, irá embora para a capital com sua família. Adrian fica surpreso. José Armando pergunta se ele sabe o que é fugir de uma coisa que se ama. Ele confessa que está fazendo isso. No dia seguinte, Esmeralda anda pela estrada e está com o pensamento fixo de não ir à gruta da cascata. Florzinha revela a Esmeralda que seu irmão não vai mais ir embora. Esmeralda fica feliz. Flor pergunta se ela irá hoje à gruta. Esmeralda diz que hoje não irá. José Armando acha que Esmeralda pensará mal dele se ele não for ao encontro dela na cascata, mas crê que é melhor assim. Branca comunica a José Armando que Graziella acordou bem disposta, e a melhora foi notável. Branca pergunta se ele já a viu. José Armando diz que não, e que não pretende. José Armando pensa em Esmeralda. José Armando decide sair. Lúcio Malavé aparece na casa de Dominga de surpresa e pergunta por Esmeralda. Dominga diz que não sabe dela. Lúcio pede que ela não descuide de Esmeralda. Dominga diz que Esmeralda é livre e não irá aprisioná-la. Lúcio diz que é o destino de Esmeralda. Dominga diz que Esmeralda já não é uma menina e não pode impedi-la de fazer o que quer. Lúcio diz que não quer que Esmeralda se aproxime dos Penha Real e revela que já descobriu que José Armando está rondando ela. O velho decide vigiar Esmeralda. Florzinha diz a Esmeralda que o Firmino está muito preocupado com ela e pediu para ela convencê-la dela não ver mais o José Armando, pois ela pode sofrer muito. Florzinha diz que o melhor seria os patrões irem embora para a casa da capital, pois assim ficariam em paz. Florzinha avisa Esmeralda que vem vindo alguém aí. Lúcio surpreende Esmeralda e se aproxima dela. Lúcio pergunta se ela estava esperando pelo José Armando e se ficou de se encontrar com ele. Florzinha diz que estava dizendo a Esmeralda que o José Armando os convidou para o rodeio e só avisou ela. Lúcio diz a Esmeralda que ficou preocupado por ela não ter ido à sua casa. Esmeralda diz que percebeu ele muito agressivo com ela e por isso decidiu se afastar. Ele pede desculpas e afirma que se sente mal e está nervoso e que seu único consolo é vê-la. Ele pede que ela prometa que irá à sua casa. Ela confirma que irá sim. Esmeralda decide ir para casa e pede que Florzinha lhe acompanhe. Lúcio sai. Florzinha diz a Esmeralda que não compreende como ela consegue visitar esse homem tão desagradável. Esmeralda diz que com ela o Lúcio é muito bom e vive sozinho e só conversa com Joana e ela. Florzinha diz que Joana é uma bruxa solteirona e ela sim faz um belo par com o Lúcio. Branca vai até o quarto de Graziella fazer companhia para ela e avisa que José Armando teve que sair. Fátima se chateia e diz que José Armando não devia abandonar Graziella. Graziella diz que não se sente abandonada. José Armando vai até a gruta da cascata para esperar por Esmeralda. Graziella lamenta e comenta com Branca e Fátima que se tornou uma péssima companhia para José Armando por ficar deitada naquela cama. Graziella diz que quer continuar aprendendo a montar e pedirá ao José Armando para ensiná-la, já que o Adrian irá embora. Branca revela que Adrian não irá mais embora e que decidiu ficar. Esmeralda volta para casa. Dominga diz que Lúcio Malavé veio procurá-la. Dominga diz que adoraria que o Lúcio fosse embora da cidade para outro lugar. Dominga diz que vai sair para levar umas ervas para a mulher do Facundo. Esmeralda senta na cadeira e fica pensativa. Ela crê que José Armando já deve estar a esperando na gruta.
José Armando sorri, enquanto ouve o som dos pássaros, da cachoeira e se lembra de momentos lindos com Esmeralda. Esmeralda está decidida a não ir à gruta. Dionísio vê Adrian preparando os ferros. Ele diz que depois irá ver o gado. José Armando espera por Esmeralda por um bom tempo, mas decide sair ao ver que ela não chegou. Quando sobe e vai a caminho do seu cavalo, ele vê Esmeralda chegando. Ele percebe que ela está parada, acariciando seu cavalo. Esmeralda vai ao encontro do seu grande amor. Ele toca nas mãos dela. Esmeralda diz que não iria vir. José Armando diz que também não. Ele leva a moça até a cachoeira para se sentarem. Em seguida, a beija apaixonadamente. Esmeralda diz que não deviam fazer isso. Ele pergunta se ela não sente o mesmo que ele. Ela diz que sim, mas que isso não pode ser. José Armando diz que não pode deixar de vê-la, pois o que sente por ela é mais forte que ele. A ama e precisa dela. Eles se beijam e trocam carinhos novamente. Esmeralda pede que ele a deixe. Ele volta a beijá-la com o mais puro e doce do seu grande amor. José Armando diz que é inútil fugirem e esconderem seus sentimentos. Esmeralda diz que não vale nada e é uma moça pobre do campo. Ele diz que não se importa com isso e que a ama. Esmeralda diz que o amor deles é impossível e que há muita coisa que os separam. José Armando pede que ela confie nele. A avisa que se sente muito confuso e que sua vida é muito fácil, sem problemas e sem paixões. Mas agora que a encontrou, seu mundo está desmoronando e surgiram inquietações que nunca sentiu antes. Esmeralda pede que ele deixe que ela o conheça. Esmeralda toca no rosto dele. Ele diz que é bom demais sentir a pele e as mãos dela. José Armando pede que ela permita que continue a vendo. Esmeralda diz: sim, meu amor. José Armando diz que está louco de amor por ela. Eles voltam a se beijar. Dionísio pergunta a Adrian por que ele iria embora da casa grande. Adrian diz que ficou e pede que o pai não pense mais nisso. Ele avisa que vai caprichar no seu trabalho. José Armando volta para casa. Ele se encontra com Fátima e ela reclama por ele ter abandonado Graziella. José Armando diz que vai tomar um banho antes de falar com Graziella. Fátima avisa Rodolfo e Branca que José Armando só chegou agora, depois de ter ficado a manhã toda fora. Rodolfo diz que ele deve ter corrido pelas terras e adora as terras deles. Crisanta diz a Rodolfo que um tal de Ofélio Terraça está o procurando. Rodolfo pede que Crisanta o mande para o seu escritório para conversarem. Ofélio fala com Rodolfo e pergunta se ele não se lembra mais dele. Ofélio diz que fez um favor para ele uma vez e é hora dele pagá-lo. Ofélio diz que naquela vez que andavam pelos currais e os touros vieram para cima dele, o salvou. Rodolfo diz que ele salvou sua vida e o deu uma boa recompensa na época. Ofélio diz que gostaria de oferecer seus serviços, pois soube que o rodeio está próximo. Rodolfo diz que já contratou os peões suficientes, mas pede que ele fale com Dionísio e peça para arrumar um trabalho para ele. Adrian está mais animado. Crisanta percebe que ontem ele ficou cantando até altas horas. E diz que quando ele começou a cantar, estavam partindo o bolo da Graziella. Crisanta percebe que ele está interessado em Graziella. José Armando vai com Graziella, falar com ela. Ele diz que saiu para dar uma volta. Graziella diz que quer voltar a sair para aprender a montar. José Armando diz que se ela continuar mantendo repouso, depois de amanhã poderá voltar à vida normal. Ela fica feliz. Ela o elogia e percebe ele sério e preocupado. José Armando desconversa. Ela o chama e o beija. Graziella pergunta se ele não quer seus beijos. Ele diz que está se sentindo mal e vai deitar um pouco. Esmeralda avisa Dominga que o José Armando a ama demais e parece até mentira que ele goste tanto dela. Ela conta que José Armando lhe disse muitas coisas bonitas e pediu para continuarem se encontrando e para ela confiar nele. Ela diz que ele lhe abraçou e lhe beijou. Dominga pergunta se ele vai se casar com ela. Esmeralda diz que não sabe, mas que José Armando a ama e isso vale. Esmeralda diz que José Armando quer continuar lhe vendo. Dominga pede que ela apenas se comporte como uma jovem honrada. Esmeralda diz que ficou com vergonha de ficar com um homem que tem outra mulher. Dominga diz que essa moça sempre teve tudo. Já Esmeralda, desde sempre, foi pobre e desamparada, e é justo Deus ajeitar o que os outros desajeitaram.
Dominga diz que se a felicidade está aparecendo para Esmeralda, pede que ela a agarre. Esmeralda diz que se sente como uma ladra. Dominga pede que ela não se sinta assim e que aproveite sem preocupação o carinho e amor que receberá, mas que guarde segredo sobre o amor, pois ninguém deve saber, muito menos o doutor Malavé. Esmeralda diz que já disse a ele que ama o José Armando, mas que não sentia esperanças. Dominga pede que Esmeralda não diga mais nada do que sente ao Lúcio Malavé. Dominga pede que Esmeralda reze para que a protejam, para que esse amor não seja descoberto. Inácio percebe Adrian tranquilo demais. Adrian diz que não está tanto, pois não conseguiu ver Graziella. Adrian diz que vai tentar ver Graziella pela janela. Inácio diz que ele pode se dar mal. Adrian decide correr o risco. Demônio Malavé estressa ao saber que Esmeralda venderá limonadas com Dominga, próximo ao povo da Casa Grande. Ele oferece dinheiro para Esmeralda, em troca dela não se expor a essa gente da Casa Grande. Esmeralda diz que prefere ganhar o dinheiro honradamente com seu trabalho. O desgraçado horroroso a menospreza, dizendo que é natural. Ela se sente carente pelo José Armando, já que poucos homens se apaixonam por uma cega, e o que mais podem sentir por ela é pena e compaixão. Esmeralda fica triste e pede que ele pare, pois está lhe magoando. José Armando diz a Branca que esteve pensando em muitas coisas e decidiu que ficará na fazenda. Branca diz que ele tem muitas coisas paradas na capital, que precisa dar continuidade. José Armando revela à mãe que está apaixonado por Esmeralda.